Você já se perguntou: como posso ouvir a voz de Deus? Talvez em algum momento você tenha orado, pedido uma resposta, procurado um sinal e, no silêncio, tenha se sentido sozinho, sem direção. Mas a verdade é que Deus fala o tempo todo. O problema não é se Ele está falando, mas se estamos realmente prontos para ouvir. Na correria do dia a dia, com tantas distrações, barulhos e preocupações, muitas vezes deixamos de perceber as maneiras sutis e poderosas pelas quais Deus se comunica conosco. E hoje, eu vou te mostrar 5 passos bíblicos que vão te ajudar a ouvir claramente a voz de Deus. Se você seguir cada um desses passos com o coração aberto, pode ter certeza, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Primeiro passo: silencie o mundo e busque a quietude. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é simples, mas muitas vezes o mais difícil: ficar em silêncio. Em Salmos 46:10, a palavra nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala no silêncio, na paz, na quietude do coração. Pense nisso. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, sem celular, sem televisão, sem redes sociais? Deus fala quando criamos espaço para Ele falar. Isso pode ser em um momento de oração, na leitura da Bíblia, ou simplesmente em um instante de silêncio, em um lugar tranquilo, onde sua mente possa se desligar das distrações. Experimente separar alguns minutos do seu dia para simplesmente estar em silêncio diante de Deus. Feche os olhos, respire fundo e apenas diga: Senhor, estou aqui. Fala comigo. Muitas vezes, Ele responde nesse momento de paz, com uma sensação de conforto, uma ideia clara ou uma lembrança de um versículo que se encaixa exatamente no que você precisa ouvir. Segundo passo: leia a Bíblia com o coração aberto. Muita gente espera ouvir a voz de Deus de maneira sobrenatural, mas esquece que Ele já fala claramente através da sua palavra. Em 2 Timóteo 3:16-17 está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você quer ouvir Deus falar, abra a Bíblia. Muitas respostas que você procura já estão ali. Não leia como se fosse um livro qualquer. Leia com o coração aberto, pedindo para que o Espírito Santo revele algo novo para a sua vida. Antes de começar a leitura, faça uma oração simples. Senhor, fala comigo por meio da Tua palavra. E então, preste atenção. Às vezes, um versículo vai saltar aos seus olhos, tocando exatamente naquilo que você mais precisava naquele momento. Isso não é coincidência, é Deus falando diretamente com você. Terceiro passo: ore e escute, não apenas fale. Muitas vezes, tratamos a oração como uma lista de pedidos. Falamos, e ao terminar, simplesmente nos levantamos e seguimos o dia. Mas a oração não é um monólogo, é um diálogo com Deus. Em Jeremias 33:3, Deus nos convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Depois de falar com Deus, tenha um momento de silêncio. Apenas fique em paz, aguardando. Muitas vezes, Deus responde com uma sensação de paz em relação a uma decisão, com uma ideia que surge de repente, ou até por meio de um sentimento profundo no coração. Quando orar, fale com Deus como se estivesse conversando com o melhor amigo que você já teve. Abra seu coração, compartilhe seus medos, suas alegrias e, o mais importante, dê espaço para Ele responder. Quarto passo: ouça Deus através das circunstâncias e pessoas. Deus também fala por meio das situações da vida e das pessoas ao nosso redor. Um conselho de um amigo, uma mensagem em um culto, até mesmo uma dificuldade, pode ser uma forma de Deus te mostrar algo importante. Em Provérbios 19:21, lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece
é o propósito do Senhor. Preste atenção aos sinais. Às vezes, um acontecimento inesperado pode ser a resposta que você tanto pediu. Uma porta que se fecha pode ser proteção, não rejeição. Uma oportunidade que surge pode ser um presente enviado por Deus. Além disso, Deus pode usar pessoas para falar com você. Um simples conselho, uma palavra de encorajamento, ou até um vídeo como este pode ser a maneira que Ele encontrou para alcançar o seu coração. Quinto passo: obedeça. Quando ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus exige uma coisa essencial: obediência. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Não adianta ouvir a voz de Deus se você não estiver disposto a agir conforme o que Ele te revelou. Muitas vezes, Deus vai pedir coisas difíceis: perdoar alguém, deixar um hábito prejudicial, mudar sua rotina de oração. Mas, acredite, toda obediência gera bênção. Quando você obedece, mesmo sem entender completamente, Deus age de maneira surpreendente. A verdadeira transformação acontece quando você não apenas ouve, mas pratica o que Deus te pede. E quanto mais você obedece, mais clara se torna a voz dele em sua vida.